Olá, oi para você que é amante da tecnologia. O meu nome é Aldair Domingos e para hoje eu estou de volta com mais um laboratório de redes de computadores. Neste laboratório que temos aqui, nós iremos configurar esta belíssima topologia que nós temos aqui. É uma topologia constituída por um roteador, um switch e os dispositivos finais que estão conectados ao switch. Basicamente, o propósito da topologia é com que a gente consiga configurar VLANs, porta-trunk, router on a stick e DHCP. Dessa vez será um pouquinho diferente em relação ao último vídeo que eu postei aqui no canal, até porque foi o único até o momento. Estou a tentar a fazer vídeos mais interativos de redes de computadores. Se você chegou agora para o meu canal, saiba que eu sou o Aldair Domingos. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui neste canal eu passarei a postar vídeos como esses, laboratórios como esses e futuramente aulas de redes de computadores. Se você é amante da tecnologia, gosta de ver vídeos como esses, coisas como esses, já sabes o que tens de fazer. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para que possas estar atualizado sobre tudo em relação ao meu canal e, sem muito mais para falar, vamos ao que interessa. Então, para o laboratório de hoje nós vamos configurar esta topologia que nós temos aqui e vamos configurar estes componentes aqui, ou estes serviços, no caso de redes de computadores. Temos as VLANs, temos a porta trunk, temos o router on a stick, que é basicamente um recurso eh, de configuração. Temos o DHCP, que é propriamente um serviço. VLAN, que significa Virtual Local Area Network. Porta trunk, que normalmente nós vamos configurar entre a porta do switch e o roteador para permitir o tráfego de múltiplas VLANs. Router on a stick, que é basicamente uma técnica que nos permite fazer com que dispositivos que se encontram em redes de computadores se comuniquem entre si através de um único link ligado ao roteador. Em poucas palavras, se não fosse pelo router on a stick, nós teríamos que ter mais links, mais cabos conectados ao switch para permitir a passagem entre os dispositivos que pretendem se comunicar, se esses dispositivos fazem parte de redes diferentes. DHCP, que é o serviço que já configurei no vídeo anterior, que significa Dynamic Host Configuration Protocol, que é um protocolo dinâmico de configuração de endereços IP para uma determinada rede de computadores. Então, temos aqui a nossa rede, ou as nossas redes, porque são três redes diferentes. Começando pela rede aqui, devia ser 10. Deixa-me alterar agora. Sim, 10. A rede 10, porque nós temos o endereço 192.168.10.0, ou seja, 192.168.10.0. E temos a máscara, que é a máscara padrão da classe C, que é o 255.255.255.0. Depois temos também o endereço que nós utilizaremos como default gateway para esta rede, que é o 192.168.10.254, e os dispositivos que estiverem nesta rede farão parte da VLAN 20 e essa VLAN terá um nome que é vendas. Basicamente é um departamento de uma determinada empresa. Encarem as VLANs como os departamentos das empresas. Por exemplo, temos o departamento de vendas, departamento de marketing e o departamento de recursos humanos, que é o famoso RH. O mesmo vai acontecer aqui para a rede de baixo. Temos a rede, neste caso a rede vai ser 11. O default gateway é quase o mesmo, apenas vai mudar aqui na parte que tem 11 e tudo mais. Para você que não entendo muito bem de endereços IPs, de redes de computadores, assim, que são os conceitos básicos. Se quiseres, como eu já disse anteriormente, se quiseres vídeo como esses, se quiseres que eu explique detalhadamente o que esses números aqui querem dizer e tudo mais, como é que funcionam os endereços IPs e tudo mais, terá aulas ou criarei aulas específicas para este canal, onde eu vou exclusivamente explicar para você
como a comunicação flui e o que são esses endereços, como podemos identificar, por exemplo, que eles fazem parte da mesma rede. Mas uma dica simples é, estes dispositivos todos eles fazem parte da mesma rede. Se tu analisares da seguinte forma, temos aqui 192.168.10.0. O zero basicamente vai ser a parte do endereço que no caso vai identificar, ou seja, a rede em si. Por quê? Porque é o primeiro endereço. Considerando o primeiro endereço como? Normalmente nós vamos repetir essas três partes, porque essas três partes, em função da máscara que temos aqui, ela representa que são iguais. Ou seja, as máscaras representam aqui 255, ou a máscara representa aqui 255, 255 e 255. Quer dizer que essas três partes aqui têm que ser iguais para os dispositivos que fazem parte da mesma rede. Eles só estarão na mesma rede se essas três partes aqui forem iguais. Agora, aqui, que é o último octeto, normalmente é a última parte do endereço que é utilizada para identificar o quê? O dispositivo dentro da rede. Então, aqui haverá algumas variações, por exemplo, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, até 254, que são os endereços que poderemos dar nos dispositivos finais. Só que o 254, como eu disse, vai ser o gateway, que é a porta de saída para outras redes. Quem entende de redes de computador sabe muito bem o que é que eu estou aqui a falar, mas para não explicar muitas teorias e tal, até porque o propósito do vídeo é laboratório, vamos para a parte prática que é o que mais interessa. A princípio, eu normalmente gosto de começar por configurar o switch e vamos criar as VLANs no switch. Clicando no switch, vai nos aparecer essa tela que temos aqui. Na mesma tela, clicamos em CLI, que é a linha de comando do switch, e através da linha de comando vamos configurar o nosso switch por intermédio de comandos. Então, o primeiro comando que normalmente usamos para sair do modo usuário para o modo privilegiado é o comando enable. A versão completa deste comando é enable, e eu estou aqui apenas a abreviar. É enable, deixa-me só escrever aqui, enable. Esta é a versão completa deste comando. Mas para ser mais eficaz, vou abreviar usando estes mesmos comandos. O segundo comando é o confit, que é a versão completa é configure terminal, que é um comando que nos permite sair do modo privilegiado para o modo de configuração global, pois o modo de configuração global é o modo que nos permite fazer essas configurações ao dispositivo. Por exemplo, queremos criar VLAN. O que é que nós vamos fazer? Eu vou criar de uma forma mais eficaz, pelo menos acho que é uma das formas mais eficazes de criar VLAN, onde eu começo por ver as portas, ou seja, a referência das portas. Esse computador está conectado no switch por intermédio da porta F0/4 e tem a outra porta F03 e assim, voltando no, na nossa linha de comando, o switch, vou usar o comando interface range F0/3 até 4. Lembrando que é um comando que nos permite aceder múltiplas interfaces ao mesmo tempo. Neste caso eu entrei dentro da porta F0/3 até 4 ao mesmo tempo e vou usar o comando switch port mode access primeiro, para colocar as portas no modo de acesso. Depois vou usar o comando switch port access VLAN e a referida VLAN. Estes dispositivos vão fazer parte da VLAN 20, que é a VLAN vendas. Então, VLAN 20. E assim, de forma automática, como podem ver aqui na informação, Access VLAN does not exist, creating VLAN 20, que quer dizer que criou a VLAN 20. Ou seja, a VLAN 20 não existia por padrão no switch, mas acabou por ser criada de forma automática. Agora vamos criar a VLAN 10, 30 neste caso, que nós temos aqui, deixa-me só alterar aqui para a VLAN 30, e temos aqui a VLAN 20 que já foi criada de forma automática. Vamos fazer a mesma coisa, olhar para as interfaces F0/1, F0/2, vamos arrastar para a outra tela aqui,
E então, interface range F0 barra 1 até 2. Usar o comando switchport mode access para colocar no modo de acesso e switchport access VLAN 30, fazer com que estes dois dispositivos façam parte da VLAN 30. Depois vamos para os outros dois dispositivos que faltam aqui, que é F05 e eu acredito que esse é F06. Então estamos dentro da vamos arrastar aqui novamente para a linha de comando. E se não quiser repetir os mesmos comandos, simplesmente aperta nessas teclas aqui, a seta para cima, e ela aparecerá os comandos que já foram utilizados anteriormente. Uma dica para ser bem eficaz aqui no Cisco Pack Tracer, que é o nosso simulador de redes de computadores. E agora eu vou entrar na porta F0 5 até 6. Bonito. Estando na F05 até 6, vamos usar o comando switchport mode access, que é o mesmo comando, colocar essas duas portas no modo de acesso, e a porta e o comando switchport access VLAN, dessa vez 10, o identificador da VLAN, faz com que as VLANs sejam criadas. Aldair, como é que eu sei que está a funcionar? Como é que eu sei que eu agora criei as VLANs? Como é que eu sei que a primeira fase da configuração, como vocês podem ver aqui, nós temos VLAN, e já acabamos de configurar as três VLANs, VLAN 20, VLAN 30 e a VLAN 10. Como é que eu sei que eu criei estas mesmas VLANs? Normalmente eu tenho que usar um comando que só é permitido no modo privilegiado, mas eu vou usar o artifício que me permite usar esse comando em um outro modo, que neste caso nós nos encontramos na parte de configuração de interfaces, ou seja, config if range. Estamos dentro de múltiplas interfaces, que nesse caso são a interface F05 até 6. Então eu posso usar o artifício do show VLAN brief. Vou escrever a versão completa do comando, só para deixar algumas pessoas felizes. Do show VLAN brief. Este comando nos permite ver as configurações de VLAN. E este comando só é permitido através do modo privilegiado, porque o comando completo é utilizado no modo privilegiado e é show VLAN brief. Este do aqui é o artifício que eu utilizei, que basicamente habilita ou permite com que eu use este comando, mesmo não estando no modo em que ele normalmente é permitido. Clicando em Enter e automaticamente eu consigo ver aqui VLAN, que são os ID, os identificadores da VLAN. Essa é a VLAN 1, que é a VLAN default, que é a VLAN que por padrão já vem configurada no switch, mas as que eu acabei de criar são essas 10, 20 e 30, são os identificadores. E os nomes dessas VLANs, por padrão, vem o nome VLAN 0010, VLAN 0020, VLAN 0030. Então essas são as VLANs e as portas aqui. Temos as portas F05 e F06, encontram-se dentro da VLAN 10, como podem ver. A porta F03 e 4 dentro da VLAN 20 e a porta F01 e 2 dentro da VLAN 30. É assim que nós configuramos estes dispositivos dentro das suas referidas VLANs. Depois, próximo passo. O nome. Nós dissemos que os nomes das VLANs, as VLANs terão os seus próprios nomes. Vamos confirmar. A VLAN 20, vendas, VLAN 30, RH e VLAN 10, marketing. Então, vamos agora configurar os nomes destas mesmas VLANs. Usando o comando VLAN, por exemplo, 10. Para VLAN 10, qual é o nome? Marketing. Vamos escrever o comando name e vamos escrever aqui o nome marketing. Marketing. E aí acabamos de configurar. Simples assim. Vamos agora para VLAN. Vamos dizer VLAN 20. Vendas. Name. Vamos apagar o marketing e vamos escrever vendas. Vamos agora para VLAN 30.
essa com certeza vai ser mais fácil. E vamos escrever apenas RH, que é Recursos Humanos. Acabamos de criar os nomes dos departamentos, neste caso, representando as VLANs. E se quisermos ver novamente, voltamos a usar o comando do show VLAN brief. E através deste comando, como podemos verificar, agora as VLANs deixaram de ter os nomes padrões, passaram a ter os nomes que nós criamos: marketing, vendas e RH. A próxima fase da configuração é colocarmos essa porta aqui, a porta ligada ao switch diretamente para o roteador no modo trunk. Obviamente que todas essas configurações têm um porquê. Por que que precisamos colocar no modo trunk? Por que que os computadores têm que fazer parte de VLAN e tudo mais. Mas o objetivo, como eu já disse bem no princípio, é praticarmos aquilo que muitos de vocês têm aprendido em redes de computadores, principalmente para quem está a fazer a formação de CCNA. Provavelmente este é um laboratório que possa ser útil para esta pessoa para praticar assim em casa, pegar o seu computador. A única certeza que tu podes ter é que, do mesmo jeito que eu estou a fazer, se tu fizeres, usares o teu computador, vai funcionar. Vai funcionar. Então, vamos usar agora o comando interface gigabit ethernet 0/1 para entrar na porta giga 0/1, porque eu já vi a referência. Aqui no switch vamos usar o comando int giga 01 e usar o comando switch port mode trunk, que permite colocar esta porta no modo trunk. Como vocês podem ver, o comando falhou, mas é porque tem alguma coisa errada aqui. Como podem observar, aqui não está escrito switch port, mas sim switch PRT. Vamos colocar aqui o switch port mode trunk. Agora sim, acabamos de colocar a porta no modo trunk, mas normalmente aparece aqui uma informação dando a entender que a porta foi configurada no modo trunk. Vou usar, usei o comando end para sair do modo em que me encontro para o modo privilegiado e vou usar o WR para guardar as configurações. Não apareceu ainda a informação dizendo que a porta encontra-se no modo trunk, pelo simples facto de que esta porta está desabilitada, mas do outro lado do roteador. As portas no switch, de forma padronizada, elas já vêm ligadas e nos computadores também. Por isso é que eu só conecto os computadores aos switches e o sinal fica verde do lado do switch e verde do lado do computador. Mas aqui onde nós estamos, vamos agora no roteador, até porque vamos agora começar com as configurações do roteador. Até o momento já configuramos VLAN, porta trunk, falta configurar o router on a stick e o DHCP. Dessa vez o nosso servidor DHCP vai ser o nosso roteador. Como eu já disse no vídeo passado, eu configurei o servidor DHCP, coloquei mesmo um servidor, um computador aqui do Cisco Pack Tracer. Aqui vamos clicar em No para entrarmos assim então no modo que nos interessa, onde temos roteador, ou seja, router. Vamos usar o comando enable novamente, enable, enable, e usar o comando config t. Estando no modo de configuração global, eu já vi que a porta lá no roteador, esta porta aqui, é giga 01. Então, vamos no nosso roteador. Estamos no nosso roteador. Como podem ver aqui pelo nome, router. Como é que sabemos que estamos no roteador? O nome. Se fosse o switch, aqui apareceria switch. Então, vamos usar o comando interface giga 0/1 e vamos usar o comando no shutdown. Este comando vai permitir com que a porta no roteador seja habilitada. E agora, voilà! Já temos a porta ligada e o sinal está verde de um lado e laranja do outro. Laranja porque a porta ainda encontra-se no modo de aprendizado e precisa de mais algum tempo para estar no modo de encaminhamento, que o modo de encaminhamento é o modo que permite já a porta estar apta para encaminhar uma determinada informação. Neste momento, no modo de aprendizado, entenda como
que é um modo que a porta ainda está a aplicar algumas configurações até estar no modo de encaminhamento. Como vocês podem ver, já ficou verde, o que quer dizer que verde é bom, sinal verde. Quer dizer que se passar uma informação por intermédio daquela porta, essa informação vai ser encaminhada. Agora que já fizemos, vamos para a configuração do router on a stick, que é aquela técnica que vai permitir com que a gente consiga configurar, ou seja, com que a gente consiga fazer passar informações de uma rede para outra através do roteador e através de uma única porta aqui. No final, acredito que no final do vídeo vai dar um tempinho para eu explicar exatamente o que é este router on a stick e qual é a necessidade de configurar. Se der tempinho. O que eu quero é que este vídeo não esteja assim tão longo. Mas vamos lá. Comandos. Primeiro, para configurar o router on a stick, temos que entrar dentro da porta física. A ideia do router on a stick é criarmos múltiplas interfaces lógicas dentro de uma interface física. Essas interfaces lógicas que são portas. Entenda como criar portas lógicas dentro de uma porta física. A porta física que é esta porta que nós acabamos de ligar. Nós precisamos de portas lógicas. Essas portas lógicas, cada uma delas vai identificar exatamente uma rede. Ou seja, o roteador, para encaminhar informação de uma rede para outra, ele precisa fazer parte das três redes que nós temos aqui. E como é que ele vai fazer parte das três redes se ele tem apenas uma única ligação aqui? Não tem como nós colocarmos essa única ligação, essa única porta nas três redes, porque por porta no roteador nós só podemos configurar um endereço IP e é através desse endereço que este dispositivo pode ser identificado em uma rede. Então aqui a pergunta fica: o endereço que eu vou dar tem que ser desta rede? Da rede da VLAN 20, da rede da VLAN 30 ou da rede da VLAN 10? Se só podemos configurar um único endereço que representa uma determinada rede, então temos que escolher das três apenas uma única rede. Lembrando que se ele fizer parte da rede 10, ele automaticamente não faz parte da rede 20, ou da rede 12, ou da rede 11. E isso complica, até porque quando uma informação estiver a vir da rede 11 para a rede 10, o roteador não sabe como ele vai encaminhar essa informação, visto que ele faz parte automaticamente da rede 10. Em poucas palavras, esta única porta que tem no roteador tem que fazer parte das três redes ao mesmo tempo, mas na porta só podemos configurar uma rede. Então, eis a razão do porquê nós criarmos ou usar o router on a stick. Porque o router on a stick nos permite criar três portas virtuais dentro de uma porta física. E cada uma dessas três portas vai representar as redes, porque são três redes. Então, vamos automaticamente fazer isso. Vamos, deixa-me só passar aqui. Uma vez que já estamos dentro da interface física, através deste comando interface giga01, vamos usar o comando agora int giga0/1 ponto e vamos colocar aqui o número 10. Esse 10 aqui ajuda a mim, o administrador, a identificar para que VLAN, neste caso, eu estou a configurar esta subinterface, que é o que nós chamamos de subinterface, que na verdade é a interface lógica que eu vou criar dentro desta interface física. Por isso é que o nome é subinterface. Clicando em Enter, como vocês podem ver, vai aparecer aqui a informação router config subif, que vem de subinterface em inglês. Agora que eu já criei a subinterface, ou seja, já criei a primeira porta lógica dentro da porta física, vou atribuir o endereço. Mas antes de atribuir o endereço, eu preciso encapsular essa informação com o protocolo 802.1Q, que é um protocolo utilizado para encapsulamento nas portas trunk. Então, vamos usar o comando encapsulation dot Q e espaço. Vou colocar aqui o identificador da VLAN. Eu estou a criar essa subinterface para a VLAN 10. Então tenho que colocar aqui o identificador da VLAN, neste caso para a VLAN 10. Essa subinterface, que é a porta virtual, vai identificar a VLAN 10. Então, usar este comando é dizer assim ao roteador: roteador,
vais encapsular, vais colocar uma etiqueta em todas as informações que estiverem saindo desta subinterface, mas a etiqueta tem que identificar especificamente que esta subinterface foi criada para a VLAN 10. Reparem que a diferença entre colocar aqui o 10 no primeiro comando e aqui o 10 é que neste lado ajuda e facilita o administrador, neste caso quem está a configurar. Já aqui ajuda o roteador a perceber, porque o roteador ele terá três portas dentro de uma única física. Então, das três portas que eu vou criar, se eu estou a dizer que cada uma delas vai identificar uma rede, então tem que ter um mecanismo que ajuda o mesmo roteador a perceber que são três portas, tudo bem, mas cada uma dessas portas representa uma rede. Então, representa uma VLAN, neste caso. Então, é assim que o roteador vai saber que ele deve encapsular ou colocar as etiquetas nesta porta da VLAN 10. Espero ter facilitado a percepção. Depois, só vamos atribuir o endereço IP-add, que é o endereço de gateway para a rede da VLAN 10. Qual é a VLAN 10? A VLAN 10 encontra-se aqui. Então vamos pegar aqui o endereço de default gateway, que é este endereço que eu coloquei aqui. Não escrevi default gateway, mas é o 192.168.12.254. 192.168.12.254. Aqui no roteador nós devemos sempre colocar o endereço com a máscara padrão, que é a máscara 255.255.255.0. Depois usar o comando, queria usar o comando no shutdown, mas esse comando só funciona normalmente nos materiais da vida real, dispositivos da vida real, ou nos simuladores como GNS3 ou EvenG. Aqui no Cisco Packet Trace só precisamos criar a subinterface, atribuir o endereço que essa subinterface já vem ligada de forma padronizada. Depois, acabei de criar a subinterface para a VLAN 10. O que é que eu devo fazer? Certo. Devo criar a subinterface para a VLAN 20. Então vou usar o comando interface giga0/1. No lugar de 10 vou colocar ponto 20. Lembrando que esta aqui é a forma de ajudar o administrador a perceber que esta subinterface é para a VLAN 20. Depois vou usar o próximo comando, que é o IP. Se eu tentar colocar, por exemplo, o endereço IP sem colocar o comando de encapsulamento, como vocês podem ver, vai aparecer essa informação. Configuring IP routing on a LAN subinterface is only allowed if that subinterface is already configured as part of an IEEE 802.10, IEEE 802.1Q or ISL VLAN. Agora ficou tudo confuso, né? Eu estou aqui a falar em inglês. Pronto. Basicamente, o que esta informação nos diz nós só podemos configurar um endereço IP nas subinterface se elas estiverem configuradas antes o protocolo 802.10 ou o protocolo 802.1Q ou o protocolo ISL, que é o que eu expliquei anteriormente, que são os protocolos de encapsulamento para redes Ethernet. E para encapsular as informações nós estamos a utilizar o 802.1Q, que é basicamente este comando daqui, encapsulation.1Q. Essa porta, por padrão da subinterface, não tem nenhum destes protocolos configurados. Ou configuramos este, ou o ISL. E o que é usado de forma padronizada em redes de computador atualmente é o 802.1Q. Como podem ver aqui, .1Q. Este é o ponto em inglês, que significa ponto, .1Q. E vamos colocar aqui o identificador da VLAN. Nós estamos a criar isto para a VLAN, deixa-me ver, VLAN 20. Então aqui vamos colocar apenas VLAN 20. Depois é só atribuir o endereço IP-add, e ser feliz, 192.168. Para a VLAN 20. Qual é o endereço de default gateway? Vamos voltar aqui. VLAN 20. O default gateway é 10.254. Então 10.
255.254, lembrando que tem que ser colocado com a máscara, que é 255.255.255.0. E depois é só ser feliz. Vamos fazer o mesmo para VLAN 30. Vamos usar o comando interface giga01.30 para VLAN 30. Vamos usar o encapsulation.1q para 30, VLAN 30. E vamos também usar o endereço IP, que neste caso vai ser o 11. Eu acredito que seja o 11, porque eu já coloquei o 12 e o 10. E vamos só mudar aqui na parte onde tem 11. VLAN 30, sim, 11. Default Gateway, com a máscara e ser feliz. A partir daqui, nós acabamos de configurar o router on a stick, ou seja, preparamos o caminho. O mar vermelho foi aberto. Agora que o mar vermelho está aberto, o pessoal pode passar. Ou seja, aqui já poderemos contar com comunicação de dispositivos que vão enviar informação desta rede para outra rede e vai passar por intermédio deste link aqui, desta conexão aqui, uma única porta. E o roteador vai fazer o roteamento. Basicamente, o roteador vai pegar a informação e vai tirar da subinterface da VLAN 20 e vai fazer entrar para a subinterface da VLAN 10, que é o que nós chamamos de roteamento. Então, como é que nós vamos fazer isso? Aldair, como é que nós vamos fazer isso? Será que já podemos enviar a informação? Não, porque se nós clicarmos nos nossos computadores, aqui, o que é que nós vamos constatar? Vamos perceber que os nossos computadores estão sem endereço IP. Então, um endereço IP é um número que identifica as máquinas dentro de uma determinada rede. Se os computadores não têm endereço IP, então não têm como ser identificado. Como é que eu vou enviar uma informação deste computador, por exemplo, para o outro computador que está na outra rede, se eles não têm formas de serem identificados? Tem que usar endereço IP. E é por causa disso que nós vamos voltar a configurar o servidor DHCP ou o serviço DHCP, só que dessa vez diferente. O nosso roteador vai ser o servidor DHCP para estas máquinas aqui. Os dispositivos vão receber o endereço como e o próprio IP, Default Gateway, que é o endereço que identifica o endereço de saída para outras redes, e a máscara e também o DNS de forma automática. Vamos a isso. Voltando no nosso roteador, como é que nós fizemos com que o roteador seja servidor DHCP? Simples. Vamos usar o comando ipdhcp pool com dois O. Estamos a criar uma pool, um conjunto, uma range, um grupo de endereços IPs que serão dados para um grupo específico de computadores. Que grupo específico é esse? Vamos lá, vamos colocar, por exemplo, o nome dessa pool vai ser para VLAN 10. Não, melhor, vamos pegar os nomes das VLANs. Podemos colocar qualquer nome aqui. Não precisa ser necessariamente os nomes que estamos aqui a colocar, mas por uma questão de mais organização, estamos a criar a pool para a VLAN 10. 10, os dispositivos que estão na VLAN 10 estão no setor de marketing. Então vamos dizer que essa aqui vai ser o grupo de endereços que vão ser dados para os computadores que estão no setor de marketing. Vamos lá, marketing. Melhor com todas as letras maiúsculas. Marketing. Depois de já ter criado a pool, só reservamos o grupo de endereços e demos aqui um nome, a pool. Agora vamos atribuir network, que é o endereço que vai representar a rede que nós estaremos a utilizar, ou seja, esses endereços IPs, esse grupo de endereços serão dados para qual rede? A rede vai ser 192.168.12, que eu sei que da VLAN 10 é 12.0. Este endereço representa a rede e este endereço é aquele endereço que não pode ser dado a nenhum dispositivo porque o 0 representa a rede, ou seja, quando for 192.168.12.0 identifica única e exclusivamente a rede. Agora, vamos dar um espaço e colocar a máscara, porque através da máscara aqui eles também vão receber a máscara de forma padronizada
e entender o limite desta rede, que esta rede vai de 1 a 254, ou seja, os dispositivos aqui poderão receber o endereço de 1 a 254. Clicando Enter, já configuramos. Depois o próximo comando vai ser o default router. Default router. Default router. Vamos colocar aqui o traçozinho. E vamos colocar o endereço de default gateway. Os nossos computadores também vão receber, não vão receber apenas os seus endereços IPs de forma automática. Nós queremos lhe dar o endereço que lhes permite se interligar a outras redes de forma automática, que é o endereço do roteador, que é aquele endereço que nós configuramos para a VLAN 10 neste caso. Ou seja, na subinterface da VLAN 10 nós colocamos um endereço. Este é o endereço que nós vamos colocar aqui, porque nós queremos que os computadores recebam este endereço para ser o seu default gateway, ou seja, a sua porta de saída para outras redes. Em poucas palavras, sempre que quiserem enviar uma informação para outra rede, enviem para este endereço. E este endereço identifica única e exclusivamente quem? O roteador. Mas é a forma em que o roteador está conectado a esta rede. Quer dizer que os computadores vão enviar a informação para o roteador e o roteador vai fazer o roteamento de informação. Depois de utilizarmos o endereço, default router, colocamos o endereço do roteador para a rede da VLAN 10. Agora vamos também colocar aqui o DNS, só para deixar algumas pessoas felizes. Vamos lá, 8.8.8.8, que é o endereço lá do Google, certo? Depois de termos feito isso, vamos criar uma outra pool para o outro setor. IP DHCP pool, agora vamos criar para o setor de vendas. Vendas. Enter. Depois, o endereço IP da rede do setor de vendas. Eu já sei que nos endereços das redes só muda aqui. Por exemplo, para a VLAN DG é 12, para a VLAN do setor de vendas é 10. Então vamos colocar aqui o 10, certo? Depois vamos atribuir os outros endereços. Vamos aqui onde está IP DHCP. Vamos, depois de colocar o endereço da rede, vamos colocar o default router. Lembrando que podemos fazer de uma outra forma. Não precisamos seguir a mesma ordem. Eu posso, por exemplo, agora configurar. Anteriormente eu configurei primeiro o default router, que é o default gateway, mas agora primeiro eu vou configurar o DNS e vai funcionar, como vocês podem ver, e só depois configurar o default router, que é o endereço do default gateway. Aqui eu só tenho que mudar apenas para 10, porque eu estou a usar praticamente o mesmo endereço, e assim acabei de configurar para a rede da VLAN, vamos dizer, para a rede da VLAN, este VLAN 20, certo? Agora vamos para o outro setor, que é o último, RH. Vamos colocar o endereço da rede, network, do RH, que vai ser 11, 0.255.255, que é a mesma máscara que estamos a utilizar. Default router, aqui vamos alterar para 11. E o default, o DNS. Assim, acabamos por configurar o nosso roteador como servidor de DHCP. E vocês vão reparar que os dispositivos eles vão recebendo o endereço IP de acordo às redes em que eles pertencem, mas será de forma automática, basta que eles peçam um endereço ao nosso servidor DHCP. Agora, tem uma coisa que normalmente nós utilizamos, mas eu vou fazer isso apenas para um dos setores, para o vídeo não ficar muito comprido. Nós também podemos fazer o quê? Vou dar um exit automaticamente para sair do modo em que nos encontramos, que é o modo de configuração de DHCP. Vamos no modo de configuração global. E vou usar o seguinte comando: IP DH TCP IP DH DHCP IP DHCP. Vamos colocar. Deixa eu ver, o comando é certo, IP
DHCP excluded. Deixa-me só colocar aqui o ponto de interrogação para lembrar. Excluded. Sim. E o endereço que eu quero excluir, porque é uma exclusão, ou seja, me permite fazer com que eu escolha quais são os endereços que vão ser atribuídos. Eu quero que você exclua do intervalo de endereço que você vai atribuir para este setor. Eu quero que você exclua esses endereços, porque esses endereços já foram dados a dispositivos e eu não quero que tu coloques. Vamos, por exemplo, dizer que eu não quero que, por exemplo, na rede da VLAN 10, certo? Eu não quero que os endereços comecem a partir do 1, porque eu já disse que o 0 vai identificar a rede, então ele normalmente vai começar a partir do 1, 2 até 254. Vamos dizer que eu não quero que os endereços que sejam dados sejam 10 ponto de 1 até 192.168.10.10. De 1 até 10. Esses endereços não podem ser dados a nenhum dispositivo. Vamos dizer que eu quero reservar esses endereços para depois configurar de forma estática e fazer com eles uma outra coisa na minha rede. Eu coloco aqui. Ele vai excluir esses endereços e vocês vão confirmar. Já os dispositivos que fazem parte desta rede, da rede da VLAN 10, ou seja, da rede 10, eles não vão receber o endereço a partir de 1, mas vão receber o endereço a partir de 11. Por quê? Porque eu excluí de 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 10, não poderão ser atribuídos. Era só mais esse comando, porque é muito útil usar este comando. Por quê? Porque, como vocês podem ver, o endereço do roteador não pode ser dado a mais nenhum outro dispositivo na rede, porque o roteador também é um dispositivo na rede. Então, este default gateway, que tudo bem que nós já colocamos que os computadores, ou seja, é o único endereço, são os endereços que os computadores vão ter em comum, que é o DNS, gateway e a máscara. Estes endereços eles vão ter em comum, mas para outros propósitos. Agora, o próprio endereço em si, o endereço 192, por exemplo, 168.11.254, não pode ser atribuído a nenhuma máquina cliente na rede, porque este endereço identifica o roteador. E nós poderíamos usar esse IP, DHCP Excluded Address e tudo mais para rever esta situação. Vou clicar em Enter para terminar as configurações, porque o end significa fim, WR para guardar as configurações. E agora só vamos testar a nossa rede. Como é que nós testamos? Por exemplo, vamos no computador que pertence à rede 10, aqui, onde nós queremos mesmo que comece. Estando neste computador, vamos aqui, vamos clicar em DHCP. E como podemos ver, ele começou a partir de 11. Está aqui o endereço 192.168.10.11. Como eu disse, a máscara recebeu de forma padronizada a mesma máscara. O default gateway é aquele default gateway que eu disse. E o DNS aqui, 8.8.8, que são os endereços que eu disse que ele teria em comum, que eles teriam em comum. Todos os outros computadores vão receber estas daqui até aqui, vão receber os mesmos endereços, só aqui é que vai mudar porque aqui na última parte identifica eles dentro da rede. Então, para este é o ponto 11, os dispositivos não podem ter o mesmo endereço, é como se fossem pessoas que tenham o mesmo nome na mesma casa. Então, o outro vai ser 12 e assim sucessivamente. Para esta rede aqui. Vamos aqui clicar no dispositivo do outro setor e como vocês podem ver, isso é o nosso DHCP funcionando. O nosso roteador agora está funcionando como servidor DHCP. Aqui recebeu o ponto 12. Como eu disse, aqui poderia ser igual, só aqui é que poderia mudar. 12. 10.12. E assim sucessivamente, se acrescentarmos mais dispositivos nessa rede, colocamos dentro dessa VLAN, automaticamente ele vai receber 13 e assim sucessivamente até terminarem os endereços disponíveis para este setor. Vamos agora para o outro setor, que é o setor da VLAN 30. Deixa-me arrastar aqui o computador que está na VLAN 30. Clicar aqui e vamos agora em DHCP. No DHCP vamos ter o 11.1 e como vocês podem ver a diferença. No outro setor, como eu não usei o Excluded Address para o outro setor, só usei para este setor aqui,
esses daqui começaram a receber o ponto a partir do ponto 1. O outro vai ser o ponto 2. Eu não excluí de ponto 1 a ponto 2 neste setor, só excluí para o setor da rede 10. Aqui vai ser ponto 2. E como vocês podem ver, eles não estão a receber os mesmos endereços e cada dispositivo está a receber endereço do setor em que ele pertence. Vamos para o outro lado, aqui vai ser ponto 12, ponto alguma coisa, ponto 1, por exemplo, ponto 12, ponto 1. E aqui, ponto 12, ponto 2. E assim acabamos por concluir com os nossos objetivos. Router on a stick configurado, DHCP configurado, porta trunk configurado, VLAN configurado. Então, são estes as tecnologias que nós tínhamos que habilitar para a nossa rede estar funcional. Os dispositivos já recebem endereços de forma automática através do nosso servidor DHCP, que é o nosso roteador. O router on a stick funciona. Por que o router on a stick foi configurado? Lembrando que se nós não configurássemos o router on a stick no roteador, seria impossível enviarmos uma mensagem deste computador, desta rede, por exemplo, dos computadores desta rede para os computadores dessa rede, porque eles encontram-se em redes diferentes e para se comunicarem entre si, eles precisam da intervenção de um roteador. Tanto é que a definição que temos em redes de computadores para um roteador é que o roteador é aquele dispositivo que permite a comunicação entre dispositivos de redes diferentes. Já o switch é aquele que permite a comunicação entre dispositivos que estão na mesma rede. Mais do que falar, eu posso provar para vocês como é que isso funciona. Por exemplo, vamos agora fazer um teste básico. Vamos aqui no prompt de comando. Mas antes vou colocar primeiro aqui no modo de simulação para nós acompanharmos mesmo o pacote a trafegar na rede. Vou só desmarcar essas outras opções porque eu não quero ver mensagens como essas a serem enviadas. Eu só quero ver o ICMP, que é o protocolo que o protocolo PING utiliza, no caso PING, que serve para fazer o teste de conectividade. Basicamente é testar se os computadores estão em comunicação. Eu estou em um dos computadores neste exato momento. Neste exato momento estou no computador, neste computador que temos aqui, o PC5, que se encontra na rede 10, do lado de vendas. Vou enviar informação para um computador que encontra-se do outro lado da rede. Vou enviar uma mensagem, seja o teste e o ping, para testar se eles se comunicam, para um computador que esteja na rede 12. Então vou usar o endereço IP 192.168.12.1. Quando eu clicar em Enter, vocês vão ver a mensagem aqui, neste exato momento, a ser preparada para ser enviada. E como vocês podem acompanhar o trajeto, a mensagem vai sair do computador, vai chegar para o switch vai enviar a informação para o roteador. O roteador, a princípio, vai colocar um fogo neste pacote, ou seja, descartar este pacote, pelo simples facto de que o primeiro pacote falha normalmente por causa do protocolo ARP, que isso também é um assunto para uma outra aula. Então, na verdade, o teste de conectividade primeiro falhou, mas falhou por causa do protocolo ARP, ou seja, o primeiro pacote vai falhar e depois vamos, por exemplo, eu vou fazer novamente o mesmo teste, vou cancelar aqui e vou voltar a fazer o mesmo teste. Vou arrastar aqui para este lado. Pelas estatísticas que eu tenho aqui, eu já tive respostas, o ping funcionou. Mas eu vou voltar agora a fazer pela segunda vez. E dessa vez vai funcionar. O primeiro teste falhou por causa do protocolo ARP. Isso é algo que nós vamos falando nas outras aulas. Se quiseres que eu explique sobre o protocolo ARP, também podes deixar aqui nos comentários. E que eu posso fazer um vídeo explicando sobre o porquê que falhou. Como vocês podem acompanhar o trajeto, a informação nesse momento já está no computador de destino, pois se acompanharam o trajeto, a informação saía do computador de origem
e agora chegou até o computador de destino. Nesse momento, essa é a resposta do computador de destino, dizendo ao computador de origem que eu consigo sim te ouvir. E como vocês podem ver, essa informação aqui enviou também um broadcast, mas é por uma questão de não conhecer o endereço do outro lado. Isto também, broadcast é um conjunto de mensagens que é enviado para muitos dispositivos ou para todos os dispositivos de uma determinada rede. Vou voltar a fazer o mesmo teste, só para vermos a informação a circular. Ela sai de origem e agora desse jeito o broadcast já não vai voltar a acontecer. Uma mensagem vai para o switch para o roteador. O roteador vai enviar para o nosso switch vai enviar para o computador de destino e o computador de destino vai responder. O ponto aqui é, como vocês podem reparar, a informação ao sair de um computador para o outro, de um computador desta rede para o outro computador da outra rede, não tem como essa informação passar se não passar pelo roteador. O roteador é que vai fazer o roteamento, ele que vai, queres ir para uma outra rede? Sim, recebo desta rede, faz o roteamento para outra rede, depois envia para o switch e o switch envia para outra rede. O que quer dizer que não tem como dispositivos de redes diferentes se comunicarem senão pelo intermédio do roteador. Mas agora, se eu testar a conectividade através de dispositivos que se encontram, vamos dizer, na mesma rede, será que vai passar também pelo roteador? Obviamente que não. Os dispositivos da rede 10, pelo que eu pude ver, o computador aqui recebeu o endereço ponto 11, o outro recebeu o ponto 12. Então, eu estou no ponto 11 e vou enviar uma mensagem para o ponto 12 para nós vermos a outra situação acontecer. Eu vou escrever o comando ping novamente e colocar o endereço 192.168.10.12. E agora vamos ver a informação a ser enviada entre dispositivos que estão na mesma rede. Como vocês podem ver, essa informação não vai chegar até ao roteador, porque não é trabalho do roteador conectar dispositivos que estão na mesma rede. Isto é trabalho do switch. Como vocês podem ver, essa mensagem nem vai subir até o roteador, ou seja, o roteador só entra em questão quando dispositivos que estão em redes diferentes quiserem se comunicar. Bem, este é o nosso laboratório e este é o teste que eu queria fazer. Lembrando que se eu não colocasse, por exemplo, esta porta no modo trunk, não funcionaria a comunicação entre dispositivos de redes diferentes, por razões óbvias. Se eu não configurasse o router on a stick no roteador, ou se eu não tivesse criado aquelas subinterfaces e ter colocado aqueles endereços, também não funcionaria. E os computadores, vamos dizer que você configurou aqui o trunk. Vamos dizer que você configurou. Deixa-me fechar, sim. Configuraste aqui a porta, colocaste no modo trunk. Aldair, fiz o certo, coloquei no trunk. Fui no roteador, configurei também as subinterfaces e os endereços, mas ainda assim não funciona. Se calhar é porque você, na configuração de DHCP, não colocou os dispositivos a receberem o default gateway. Porque o seu default gateway, se aqui no default gateway não tiver nenhum endereço, o computador não saberá que quando ele quiser enviar uma mensagem para um outro dispositivo que se encontra numa outra rede, ele tem que enviar para este endereço. E esse endereço identifica única e exclusivamente o roteador. Então essas são as formas de laboratórios como esses falharem. Mas para mais detalhes, como eu disse, deixem aí os comentários e vamos compartilhando informações, que é isso que redes de computadores é compartilhar informações. Então eu estou ligado a esta rede, estou aqui no meu canal do YouTube para compartilhar estas informações que eu tenho convosco. Foi um prazer estar aqui do outro lado e este laboratório acabou de chegar ao fim. Não esqueça de se inscrever no meu canal para continuar a ver vídeos como esse e para aprenderes mais sobre redes de computadores. Fui.